A trajetória de Abby Hansel e Brittany Hansel sempre chamou a atenção do público, mas nem sempre pelas razões corretas. Em meio ao interesse genuíno sobre suas conquistas, também surgem frequentemente rumores e interpretações exageradas nas redes sociais, algo comum quando uma história incomum ganha visibilidade. A verdade é que a vida delas já foi amplamente documentada em diferentes momentos da mídia, especialmente durante a infância e adolescência, quando sua rotina escolar e familiar despertou curiosidade mundial. No entanto, ao longo dos anos, elas mesmas passaram a buscar uma vida mais reservada, focando em carreira, estudos e relações pessoais, longe da exposição constante. O que torna a história delas realmente relevante não são boatos, mas sim a forma como construíram uma vida funcional e significativa dentro de uma condição médica rara. Em vez de viverem como fenômeno público, elas se tornaram exemplos de adaptação e autonomia. Esse equilíbrio entre curiosidade pública e privacidade pessoal é um dos temas mais importantes quando se fala sobre suas vidas, pois ajuda a separar fato de especulação e a enxergar as irmãs como pessoas reais e não personagens de narrativas sensacionalistas. O nascimento e o olhar da medicina sobre um caso raro, Abby e Brittany, nasceram em 7 de março de 1990, no estado de Minnesota, e desde o início, sua condição chamou a atenção de médicos por se tratar de um caso extremamente raro de gêmeas dicéfalas paraplágicas, ou seja, 2 cabeças compartilhando um único corpo com sistemas vitais parcialmente integrados. Esse tipo de condição apresenta desafios médicos complexos, especialmente nos primeiros anos de vida, quando a adaptação fisiológica ainda está em desenvolvimento. Os profissionais de saúde que acompanharam o caso alertaram a família sobre as dificuldades envolvidas, incluindo a possibilidade de cirurgias de separação, que, embora tecnicamente possíveis em alguns casos semelhantes, carregavam riscos extremamente altos. A decisão dos pais foi baseada não apenas em estatísticas médicas, mas também em valores humanos e no desejo de não comprometer a vida de nenhuma das filhas. Com o tempo, ficou claro que a escolha de manter as irmãs juntas permitiria um desenvolvimento mais estável e funcional. Essa decisão inicial se tornaria um dos pilares da história delas, permitindo que crescessem de forma integrada, com acompanhamento médico e apoio familiar constante, construindo uma trajetória que desafiaria expectativas iniciais da própria medicina, infância, coordenação e o aprendizado de viver em conjunto. Durante a infância, Abby e Brittany precisaram aprender algo que a maioria das pessoas nunca precisa considerar: a coordenação total de cada movimento do corpo. Caminhar, correr, segurar objetos ou escrever exigia uma sincronização constante entre 2 consciências distintas operando um único sistema físico. Esse processo não foi imediato nem simples, mas ao longo dos anos se tornou natural para elas. A convivência diária desenvolveu uma forma única de comunicação não verbal, baseada em confiança e repetição. Apesar de compartilharem o mesmo corpo, cada uma desenvolveu preferências próprias, desde gostos pessoais até maneiras diferentes de reagir a situações. Isso exigiu um nível de negociação constante, algo que, na prática, transformou a vida delas em uma parceria permanente. O ambiente familiar desempenhou papel essencial nesse desenvolvimento, incentivando autonomia sem forçar comparações. Em vez de serem tratadas como uma única entidade, as 2 foram reconhecidas como indivíduos distintos. Essa abordagem contribuiu para que crescessem com senso de identidade próprio, mesmo dentro de uma condição compartilhada. A infância delas não foi definida pela limitação, mas pela adaptação contínua, mostrando que a vida pode se reorganizar de maneiras inesperadas quando há apoio e compreensão, escola, socialização e o desafio de ser vista como indivíduo.
A experiência escolar de Abby e Brittany foi um dos aspectos mais importantes de sua formação. Desde cedo, frequentaram instituições de ensino regular, onde tiveram contato com colegas e professores que inicialmente lidaram com curiosidade, mas depois passaram a enxergá-las como parte natural do ambiente. A socialização foi um processo gradual, exigindo paciência tanto delas quanto das pessoas ao redor. Com o tempo, amizades foram formadas e a rotina escolar passou a ser mais sobre aprendizado do que sobre diferença. O desempenho acadêmico das duas sempre chamou atenção, especialmente porque exigia coordenação, não apenas física, mas também cognitiva, em atividades como provas, trabalhos e apresentações. A vida escolar também ajudou a reforçar a ideia de individualidade dentro da união física, já que cada uma participava ativamente das decisões e expressava opiniões próprias. Professores relatavam que, apesar das dificuldades iniciais de adaptação, o ambiente educacional se tornou um espaço de inclusão real. Essa fase foi fundamental para o desenvolvimento emocional das irmãs, pois permitiu que experimentassem situações comuns da juventude, como amizades, conflitos e conquistas pessoais, sem que sua condição fosse o único foco de atenção. A vida adulta e a construção de uma carreira significativa. Na vida adulta, Abby e Brittany seguiram caminhos voltados à educação, concluindo formação acadêmica em ensino e trabalhando em ambiente escolar. Essa escolha profissional reflete não apenas interesses pessoais, mas também uma conexão profunda com experiências vividas ao longo da própria trajetória educacional. Trabalhar com crianças permitiu que aplicassem na prática valores como paciência, empatia e cooperação. Em sala de aula, elas não são definidas apenas por sua condição física, mas por sua capacidade de ensinar e inspirar alunos. A presença delas em um ambiente profissional também desafia percepções tradicionais sobre limitações e independência, mostrando que competência não depende de conformidade física. Ao longo dos anos, elas desenvolveram uma rotina estruturada, equilibrando responsabilidades profissionais com vida pessoal de forma estável. Esse equilíbrio é resultado de anos de adaptação e entendimento mútuo. O trabalho também oferece uma forma de contribuição social significativa, permitindo que suas experiências pessoais se transformem em aprendizado para outras pessoas. Em vez de viverem sob constante exposição, optaram por uma vida mais funcional e discreta, focada em propósito e estabilidade. Direção, autonomia e a curiosidade pública sobre sua independência. Um dos aspectos mais comentados da vida de Abby e Brittany é sua capacidade de realizar atividades cotidianas de forma coordenada, incluindo dirigir. Cada uma delas participa do controle necessário para a condução do veículo, o que exige uma sincronia extremamente precisa entre pensamento e ação. Esse tipo de habilidade frequentemente desperta curiosidade do público, mas na realidade faz parte de uma rotina prática desenvolvida ao longo de anos. Além da direção, outras atividades diárias também exigem cooperação constante, como caminhar, escrever e realizar tarefas domésticas. Apesar da curiosidade externa, para elas isso é simplesmente parte da vida. Outro ponto importante é a existência de duas identidades legais distintas, algo que reconhece formalmente a individualidade de cada uma. Esse equilíbrio entre singularidade física e autonomia pessoal é um dos elementos mais interessantes de sua história. Em vez de serem definidas apenas pela condição médica, elas construíram uma vida funcional baseada em cooperação. A curiosidade do público muitas vezes ignora o esforço envolvido nessas tarefas, mas a realidade é que tudo isso é resultado de anos de adaptação e convivência, mídia, documentários e a construção de uma imagem pública. Ao longo dos anos, a história de Abby e Brittany foi retratada em documentários e reportagens
especialmente durante fases em que sua vida escolar e adolescente chamava a atenção global. Essas representações ajudaram o público a entender melhor sua rotina, mas também contribuíram para a criação de expectativas e interpretações simplificadas. A mídia, frequentemente, destaca aspectos extraordinários, mas nem sempre consegue capturar a complexidade da vida cotidiana das pessoas retratadas. Com o tempo, as irmãs passaram a adotar uma postura mais reservada, aparecendo menos em entrevistas e priorizando privacidade. Essa mudança reflete uma escolha consciente de controlar sua própria narrativa. Em um mundo onde tudo pode ser amplificado rapidamente, especialmente em redes sociais, proteger a vida pessoal tornou-se essencial. A forma como sua história circula online também mostra como informações podem ser distorcidas quando não há contexto adequado. Por isso, entender sua trajetória exige mais do que consumir manchetes. Exige atenção aos fatos e respeito às suas decisões pessoais, rumores, redes sociais e o impacto da desinformação. Em tempos recentes, o nome de Abby e Brittany voltou a circular nas redes sociais, acompanhado de rumores e interpretações exageradas sobre suas vidas pessoais. Esse tipo de situação é comum quando figuras conhecidas mantêm certa privacidade, já que o vazio de informação tende a ser preenchido por especulações. No entanto, muitas dessas narrativas não têm base verificável e acabam criando confusão entre o público. O ambiente digital amplifica rapidamente qualquer conteúdo, independentemente de sua veracidade, o que torna essencial a verificação de fontes confiáveis. No caso delas, grande parte do que circula online reflete mais curiosidade do que fatos concretos. Isso reforça a importância de separar conteúdo sensacionalista de informações reais. As irmãs, como muitas pessoas públicas, enfrentam o desafio constante de lidar com interpretações externas sobre suas vidas privadas. Essa realidade evidencia um problema maior da era digital: a facilidade com que histórias incompletas se transformam em verdades compartilhadas, privacidade, escolhas pessoais e limites da exposição. Com o passar dos anos, Abby e Brittany demonstraram uma preferência clara por uma vida mais privada, focando em trabalho e relações pessoais, longe da atenção constante da mídia. Essa escolha é importante não apenas como decisão individual, mas também como exemplo de que pessoas públicas têm o direito de estabelecer limites. A exposição precoce pode trazer benefícios, como conscientização e visibilidade, mas também pode gerar pressão e interpretações indevidas. Por isso, o equilíbrio entre interesse público e privacidade é fundamental. No caso delas, esse equilíbrio foi construído gradualmente, permitindo que vivessem de forma mais estável. A sociedade frequentemente esquece que figuras conhecidas continuam sendo pessoas comuns em muitos aspectos de suas vidas. Respeitar esses limites é essencial para evitar distorções e preservar a dignidade individual. A trajetória delas mostra que é possível viver de forma significativa, mesmo fora dos holofotes constantes. Uma trajetória que continua sendo humana, antes de tudo. A história de Abby e Brittany continua sendo lembrada por sua singularidade, mas o aspecto mais importante é sua humanidade. Mais do que uma curiosidade médica ou um tema de mídia, elas representam duas pessoas que construíram uma vida funcional dentro de circunstâncias únicas. Sua trajetória envolve adaptação, educação, trabalho e escolhas pessoais que refletem autonomia e maturidade. Ao longo dos anos, elas mostraram que identidade não é definida apenas por estrutura física, mas por experiências, relações e decisões. Em um mundo que muitas vezes busca simplificar histórias complexas,
A vida delas serve como lembrete de que cada pessoa carrega uma narrativa própria, cheia de nuances. O mais valioso ao falar sobre elas não é exagerar fatos ou criar especulações, mas reconhecer o equilíbrio entre singularidade e normalidade que define sua existência. Essa perspectiva permite enxergar a história não como algo extraordinário apenas pela diferença, mas como uma vida real, construída dia após dia com desafios, conquistas e escolhas conscientes.